mas ninguém pode dizer que tenha ficado surpreendido, tenha sido surpreendido com a negativa do Alexandre para essa viagem, né? Mas vocês sabem aqui que muitas vezes eu sou um crítico duro das estratégias do ex-presidente Bolsonaro. Desta vez especificamente, eu tenho que dizer que missão cumprida, todos os objetivos foram alcançados, né? Todos os objetivos do presidente Bolsonaro foram alcançados com esse convite. Eu explico por quê. O primeiro objetivo, o efeito imediato, claro e evidente, é o recado que esse convite representa. Então, em um momento onde os rumores de que o presidente Bolsonaro será preso a qualquer momento, etc., pensem no que aconteceria caso ele não tivesse sido convidado, né? Estariam todos fazendo chacota, quá, não foi nem convidado pelo Trump, os bolsonaristas acharam que ia ser, não foi. E acreditem, muita gente trabalhou duro para que ele não fosse convidado. Então, quando ele foi convidado, e eu já expliquei aqui, que ele foi convidado, foi o único ex-chefe de Estado convidado, né, um chefe de Estado de oposição ao governo atual, e a decisão de convidá-lo, eu contei aqui a vocês nos bastidores, eu tenho o convite original, não posso enviar para vocês, mas a primeira mensagem, foi feita, se eu não me engano, eu posso até ver aqui o horário, para ser exato e preciso. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar fácil o e-mail original. Está aqui, 1h51 da manhã. O convite foi enviado a 1h51 da manhã e foi enviado com cópia para várias pessoas da própria administração Trump. A gente já vai falar sobre a bobagem de questionar a autenticidade do convite. Foi enviado às 1h54, que eu falei? 1h51, perdão, da manhã, pela equipe do Trump, porque foi decidido nessa tarde da noite. O convite ainda teve a feliz coincidência dele chegar justamente no 8 de janeiro no Brasil, mas foi uma coincidência. Então, a gente está. Qual foi o primeiro recado, claro? Olha, o Bolsonaro goza de um prestígio único junto ao homem mais poderoso do mundo. É um prestígio ímpar. E eu já fui testemunha pessoalmente, já testemunhei ligações entre eles. Quando tive com o próprio presidente Trump, a primeira coisa que ele pergunta é sempre da situação do próprio Bolsonaro, como está, o que está acontecendo, pede para ser atualizado. A gente sabe do carinho pessoal, não tem dúvida, né? A própria relação do Eduardo Bolsonaro com a família, está sempre nos eventos familiares, estava lá na casa do Trump assistindo a apuração com o próprio Trump, vai caçar com Donald Jr., encontra Ivanka Trump, encontra Eric Trump, são todos os momentos, existe essa relação pessoal muito próxima, e essa relação é uma relação de prestígio pessoal, mérito, grande mérito dessa história, claro, do carisma do próprio presidente Trump, do próprio presidente Bolsonaro, das políticas do presidente Bolsonaro, do que ele representa, mas também da empatia, da capacidade de relacionamento, do esforço internacional que o deputado Eduardo Bolsonaro dedicou a esse processo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Não coincidentemente, a decisão do Alexandre traz uma ameaça explícita ao deputado Eduardo Bolsonaro. A gente sabe pelas conversas do Eduardo Talhaferro, vazadas lá, Eduardo Talhaferro, o Talhaferro lá, o homem da assessoria lá de combate à desinformação do Alexandre, a gente sabe que existia lá um esforço pelas reportagens do Glenn Greenwald, espero que novas estejam saindo em breve, mas a gente sabe pelas reportagens do Glenn Greenwald que o deputado Eduardo Bolsonaro é uma prioridade. O Alexandre ainda não encontrou uma desculpa para prendê-lo, para ir em cima dele. Mas neste momento ele ensaia uma ameaça para a construção disso, dizendo como se o deputado Eduardo Bolsonaro houvesse evidência de que
pela atuação dele internacional, ele está ajudando justamente os presos de 8 de janeiro e outras situações, e outros presos do governo brasileiro. Absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Não vejo nenhuma forma em que Eduardo Bolsonaro tenha ajudado, exceto a, cumprindo o seu papel de parlamentar, expor a situação do Brasil aqui, né? Então, pelo menos aqui na Argentina e onde quer que seja, né, ele também goza de uma relação ímpar com o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, o primeiro objetivo foi esse recado dado do prestígio pessoal que o presidente Bolsonaro tem com o Donald Trump. O segundo objetivo foi levar a ditadura brasileira, o regime. Quando eu falo regime aqui, é claro que a figura central do regime é o Alexandre de Moraes, mas fazem parte do regime os ministros do STF, faz parte do regime o Paulo Gonet, faz parte do regime o presidente Lula, né, o regime que governa o Brasil. Eu sempre disse a vocês, desde novembro de 2022, que eu não faria oposição ao governo Lula, mas faria oposição ao regime ditatorial que está no Brasil, que é uma coisa muito superior a isso. O regime teve o dilema de ou ceder ou se expor. E aí nós tivemos uma ótima reportagem do The Wall Street Journal, que é um dos jornais mais importantes aqui dos Estados Unidos, e eles fizeram uma longa reportagem sobre o assunto, né? Não sei se eu tenho aqui. De novo, peço a vocês desculpas aqui por não estar com os recursos que eu costumo ter. Não tenho. Achei que tinha. Deveria ter. Não, e tenho sim. Tá aqui. Só tenho que descobrir como é que... Tô ficando enferrujado, né? Antigamente eu que tocava todas as minhas lives, eu que fazia tudo. Agora, sem o Brunão, eu fico perdido. Mas tá aqui, ó. Tá aqui. The Wall Street Journal. Trump convidou o Bolsonaro para a sua posse. O Brasil não deixa ir, não o deixa ir, né? O ex-presidente está proibido de sair do Brasil graças a alegações de que ele teria planejado um golpe, e ele apelou para a Suprema Corte. Então, nessa reportagem do The Wall Street Journal, eles fazem ela é toda muito interessante, recomendo a leitura, está no site do Paulo Figueiredo Show, traduzida em português, mas uma parte que é absolutamente interessante é a seguinte: uma pessoa ligada da administração Trump diz ao Wall Street Journal, não é ao Paulo Figueiredo, etc, embora eu possa confirmar, disseram o seguinte: a pior maneira que o governo Lula poderia iniciar o seu relacionamento com a administração Trump é usando o seu governo como uma arma contra o seu oponente político. Guardem essa parte. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Donald Trump sabe exatamente como isso é. Diz o Wall Street Journal. Então, a sinuca de bico a qual eu me referi, a situação que esse convite, conseguir esse convite colocou o regime brasileiro foi ou se expõe, mostrando a situação da ditadura, e eu já falo mais sobre isso, ou cede. Nos dois casos, o presidente Bolsonaro sairia vitorioso. Mas eu explico que eu acho que foi mais vantajoso, e aliás eu diria que isso é uma opinião bastante comum no entorno do presidente, da qual eu compartilho, que é mais vantajoso que o convite tenha sido negado. Eu explico a vocês. Se a viagem tivesse sido autorizada, seria, óbvio, interessante, seria fantástico, também seria bacana se o presidente pudesse ir. Mas, por outro lado, caso a viagem tivesse sido autorizada, todo esse trabalho de exposição da ditadura brasileira no exterior, coisa que a gente vem trabalhando há 2 anos, pelo menos, mais de 2 anos, todo esse trabalho sairia enfraquecido. Veja, você teria até uma aparência de que há algum devido processo legal em curso, que não há uma perseguição política. Agora, quando você tem, na semana passada, Bolsonaro liderando as pesquisas, Lula desabando nas pesquisas, e a negativa de que o presidente sequer vá à posse do Donald Trump, mesmo com convite pessoal, ora, ela
ela se torna inegável. Caso o Bolsonaro tivesse ido, caso o presidente Bolsonaro tivesse ido, volto a dizer, teria o lado bom, mas ele ia ser só um dos líderes e políticos na posse. O foco do evento é o Donald Trump. O jornalismo fala de fatos novos, relevantes, de coisas interessantes, de coisas que acontecem que são fora da ordem, né? Difícil o jornalismo se dedicar a coisas que são corriqueiras. Claro, já é interessante um ex-chefe de Estado, um ex-chefe de Estado de oposição ser convidado, estar lá ao lado de líderes, etc. Mas isso vai acontecer de qualquer forma com a presença da família Bolsonaro. A presença do ex-presidente talvez gerasse uma cobertura internacional menos interessante. Só que a negativa em si, ela foi assunto em absolutamente todos os veículos do exterior. Absolutamente todos os veículos. Deixa eu me botar aqui no centro de novo. Absolutamente todos os veículos. Então, eu, por exemplo, estou aqui fazendo essa live, eu acabei de encerrar uma participação de 13 minutos, eu não gosto desse número 13, mas foi o que aconteceu, uma participação de 13 minutos na televisão americana, na One American News. Eles me convidaram para explicar justamente a negativa do Bolsonaro. E eu tive 13 minutos para falar sobre como o governo Biden colocou o Lula no poder e garantiu que o Alexandre não tivesse o seu trabalho e as eleições questionadas, como o Brasil é importante e como, caso o Brasil tenha eleições livres, eu tenho absoluta certeza que o Bolsonaro voltará ao poder e é por isso que ele está sofrendo essa perseguição política. 13 minutos na televisão americana para milhões de pessoas, quando que eu teria essa plataforma se fosse simplesmente a ida do presidente? Então, a televisão aqui me chama para comentar, e eu até fico muito lisonjeado de ser chamado, mas eles me chamam quando há assunto. E só há assunto do Brasil e não há assunto melhor do que essa questão da negativa. Afinal de semana eu já tenho outras participações em outros veículos. Então, graças ao Alexandre, mais uma vez, a ditadura brasileira se tornou uma pauta central na América, uma pauta central nos Estados Unidos, que nem sempre estão prestando atenção a gente no Brasil. Eu brinco dizer, né, quase que os americanos olham para o Brasil não com o grau de atenção que a gente deveria ter. Esse é um trabalho que precisa ser construído aqui. É um problema de anos de diplomacia mal conduzida, mas também de um país que olha para a gente meio que como a gente olha para a Bolívia, né? Então, quem ajuda a reverter isso é o presidente Bolsonaro com a sua importância, mas o Alexandre que faz coisas como o que ele fez com Elon Musk e como o que ele faz com o Bolsonaro agora.